Tu já escutaste sobre a Guerra do Cenepa? Olá, eu sou a Laura, aluna da graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e o presente vídeo procura analisar os acontecimentos centrais relativos à Guerra do Cenepa, ocorrida na fronteira entre o Peru e o Equador em 1995, situando a mesma no contexto do complexo de segurança regional. Nesse conflito estão envolvidos tanto fatores históricos quanto estruturais pertinentes ao sistema político internacional como um todo. Vale ressaltar que os combates foram limitados em termos de espaço e duração, visto que se restringiram a uma pequena zona de fronteira e ocorreram em apenas algumas semanas. Mas nem por isso tais combates deixaram de se configurar como uma guerra, tendo em vista o fato de uma tentativa de ambos os lados em compelir o outro a aceitar as diretivas pela força, valendo também destacar o nível de mobilização das Forças Armadas e a relevância do tema em disputa para a segurança nacional, especialmente devido ao histórico de rivalidade. Embora partilhando a herança comum do Império Espanhol nas Américas, Peru e Equador constituíram parte significativa de sua identidade na oposição mútua que se expressa tanto no plano discursivo quanto geopolítico e territorial. Desde 1830, ano de independência do Equador, houveram ao menos 15 incidentes e 6 confrontos de natureza militar entre os dois países. A ocupação peruana de parte do território equatoriano durante a Guerra de Zarumilha levou à assinatura do Protocolo do Rio de 1942, que foi elaborado sob o comando brasileiro com suporte técnico norte-americano. O protocolo pretendia pôr fim aos conflitos, mas, devido a uma falha cartográfica e a insatisfação equatoriana com os termos do acordo, ele terminou sendo refutado unilateralmente pelo governo de Quito. Posteriormente, os dois países se enfrentaram no incidente de Paquicha, no qual o Peru tentou impor a implementação dos termos finais do Protocolo do Rio. Apesar da vitória, o governo peruano não obteve seu intento e, depois de 14 anos de preparativos, o Equador, enfim, conseguiu enfrentar e vencer as forças peruanas na Guerra do Cenepa. Porém, a limitada vitória equatoriana e o risco de uma retaliação peruana levaram o Equador a aceitar negociar a linha de fronteira com base nos termos acordados em 1942. Do ponto de vista estratégico, na Guerra do Cenepa, o desempenho de pilotos e aeronaves equatorianos se mostrou superior, resultando em uma vitória do Equador na batalha aérea. E no aspecto diplomático, após a guerra, o governo peruano reconheceu a existência de um problema na delimitação de seu território na fronteira com o Equador, algo que anteriormente ele negava. E esse reconhecimento foi impulsionado pelo sucesso militar equatoriano e resultou em negociações bilaterais para encontrar uma solução pacífica para a disputa de fronteira. Para análise securitária do conflito, irei recorrer ao conceito de complexo regional de segurança. De acordo com o Waltz, uma das questões mais importantes da temática de segurança internacional é saber se existem meios de reduzir a incidência da guerra, ou seja, de aumentar as chances de uma paz prolongada. Segundo o autor, os 3 níveis, social, estatal e interestatal, são importantes na compreensão da guerra como fenômeno social e político. Dito isso, como meio de reflexão à Guerra do Cenepa, será destacado no nível regional o papel do Brasil nas negociações de paz e no nível macro a presença e atuação dos Estados Unidos. Como aspectos auxiliares na análise estarão presentes a estabilidade da ordem política e social de cada país, o padrão de relacionamento mútuo e a relação de poder entre os países envolvidos. Em geral, segundo alguns autores, o impacto de uma mudança de poder ou hostilidade pode ser identificado sob 4 formas distintas dentro de um complexo regional de segurança, que são elas: a manutenção do status quo, uma transformação interna, uma transformação externa e o overlaw. Eu tratarei aqui em particular desse último por entender que ele se aplica com maior propriedade ao caso interno.
A noção de overlaw indica a presença da ação de um ou mais poderes externos diretamente sobre um complexo de segurança regional, produzindo o efeito de constranger a dinâmica local de segurança. Pode-se dizer que só é possível se existir um poder externo com uma capacidade militar superior e massiva. Por ocasião da Guerra do Cenepa, tanto o Equador quanto o Peru eram nações com baixa integração interna e em processo de transição para a democracia. A fragilidade das instituições políticas e econômicas tinham como um contrapeso o protagonismo militar do Equador. Assim, ao pensar o problema de segurança na região, um ponto a ser destacado é que a política externa norte-americana é um importante fator a influenciar na agenda local, tendo em vista a enorme assimetria de poder. Na Guerra do Cenepa, vários interesses norte-americanos estavam em pauta, entre eles a validade dos acordos internacionais firmados, a resolução pacífica do conflito para evitar qualquer forma de contágio para as outras regiões, a cooperação de uma região-chave para a política de combate ao narcotráfico, o controle de proliferação de armas e a busca de livre comércio na região. As relações bilaterais entre Estados Unidos e Equador eram de cooperação na área militar, em especial em temas como gestão e educação. Por outro lado, as relações entre Estados Unidos e Peru eram de tensão, tendo em vista vários fatores, como as disputas em torno da pesca marítima, o combate ao narcotráfico, a resiliência do Sendero Luminoso e o autogolpe realizado por Alberto Fujimori. Não obstante, a agenda externa norte-americana não coloca a América Latina como item prioritário, o que ao longo das últimas décadas permitiu uma ascendência brasileira, assumindo o Itamaraty um papel de liderança na proposição e articulação de ações no campo da segurança, como o Conselho de Defesa Sul-Americano. Os resultados para a dinâmica doméstica de cada país foi um incremento no prestígio dos militares no Equador e uma dura crítica por setores civis e militares ao governo de Alberto Fujimori no Peru. Os principais fatores que contribuíram para a assinatura do Tratado de Paz, que pôs fim ao conflito, foram o desgaste político, especialmente do Peru, os gastos econômicos de ambos os lados, o repúdio da sociedade civil dos dois lados da fronteira e a ativa pressão externa dos Estados Unidos e do Brasil. No período compreendido entre 1995, ano da Guerra do Cenepa, e 2015, os gastos militares na América do Sul foram amplamente liderados pelo Brasil. Nesse sentido, o último ponto a ser considerado consiste na missão de observadores militares Equador-Peru, a MOMEP, e a atuação do Brasil. A MOMEP pode ser descrita como uma missão de paz convencional que teve como tarefa supervisionar o cessar-fogo, desmobilizar as tropas de ambos os lados e criar uma área desmilitarizada. O Brasil colocou em evidência suas intenções de liderança regional, sem deixar de observar a supremacia norte-americana no continente. Tendo em vista o exposto, a Guerra do Cenepa produziu 3 resultados básicos. Apontou para a existência de uma balança de poder entre os dois países, não gerou nenhuma alteração substancial no conteúdo do tratado firmado anteriormente, nem tampouco implicou a transferência de território. Ou seja, por mais que a longa história de desavenças entre o Peru e o Equador tenha favorecido o ataque mútuo, a ligeira superioridade equatoriana no combate aéreo, aliada à vulnerabilidade do cenário interno peruano, permitiram a constituição de um equilíbrio entre os dois estados que favoreceu a assinatura do Tratado de Paz. Dentre esses países, deve-se destacar a relevância dos Estados Unidos devido à sua posição de potência hegemônica e sua capacidade de pressão sobre os governos latino-americanos. O fato é que, do ponto de vista estratégico, no âmbito do complexo de segurança sul-americano, qualquer pretensão de um Estado em agir em prol da manutenção ou alteração de seu status quo regional deve levar em conta a posição norte-americana e também a possibilidade de intervenção do mesmo na ocorrência de algum conflito. Nesse sentido, a postura diplomática adotada pelo Brasil se mostrou adequada, tendo em vista seus interesses estratégicos e limites de ação para, ao mesmo tempo, satisfazer sua condição de liderança regional e evitar um confronto com a presença norte-americana. Obrigada por assistir, acompanhe os demais conteúdos na playlist Crises e Conflitos e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.